Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estudar a terceira escola literária desse capítulo, classicismo. Até agora a gente já abordou a questão das características, obras e autores do trovadorismo, humanismo, e hoje a gente vai trabalhar o classicismo. Só que antes de iniciar o estudo do classicismo, a gente vai corrigir as atividades do praticando lá do humanismo, ok? Vou pegar aqui o material com vocês para que vocês possam acompanhar. Nós temos uma primeira questão da Unemate, que fala sobre a peça O Alto da Barca do Inferno. Ela pergunta o seguinte: levando-se em consideração que a peça O Alto da Barca do Inferno é uma sátira típica do teatro vicentino, assinale a alternativa correta. Daí, na letra C, diz assim: o moralismo de Gil Vicente localiza os defeitos e vícios em todas as camadas da sociedade. Lembram que ele não poupa nem o clero, nem a nobreza, nem os servos, e ele focaliza, ele foca, ele trabalha, ele expõe, ele critica todos os defeitos e vícios para trazer à tona essa crítica para a sociedade. Então, a letra C está correta. Uma questão da PUC de São Paulo, que é a segunda, diz o seguinte: considerando a peça O Alto da Barca do Inferno como um todo, indique a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino. Na letra A, diz o seguinte: preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. Se vocês observarem as outras questões, vocês vão conseguir excluir, mesmo não tendo lido o livro Alto da Barca do Inferno, vocês vão conseguir entender que é a letra A até mesmo por exclusão. Por exemplo, letra B diz assim: as figuras do anjo e do diabo, apesar de alegórica, não estabelecem divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal. É exatamente o contrário. Então vamos lá, terceira, uma questãozinha da FUVEST. Diabo, companheiro do diabo, anjo fidalgo, onzeiro, párravo, sapateiro, frade, Florença, Brígida, vaso judeu, corregedor, procurador, enforcado e quatro cavaleiros são personagens do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Analise as informações a seguir e selecione a alternativa incorreta, cujas características não descrevem adequadamente a personagem. É uma questão difícil para vocês que não leram o livro, tá? Então a gente vai direto na letra E, que diz assim: o corregedor representa a justiça e luta pela aplicação íntegra e exata das leis. Leva papéis e processos. Só que, na verdade, ele é um corrupto, né? Ele não trabalha exatamente em prol da justiça pela aplicação íntegra e exata das leis. Ele faz um desvio de conduta. Então, letra E. É uma questãozinha da UFRGS em relação ao Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, considere as seguintes afirmações. A1 diz: trata-se de um grande painel que satiriza a sociedade portuguesa do seu tempo. Certa resposta. Representa a transição da Idade Média para o Renascimento, guardando traços dos dois períodos. A gente inicia o estudo do humanismo falando exatamente sobre esse momento do contexto histórico, que é a transição da Idade Média para o Renascimento. Sugere que o diabo, ao julgar justos e pecadores, tem poderes maiores que Deus. Jamais, né? Nem na ficção. Então, letra B. Quinto, PUC São Paulo. O argumento da peça A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, consiste na demonstração do refrão popular: mas quero um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Lembram? Então, indique a alternativa que não corresponde ao provérbio na construção da farsa. A letra A diz assim: a segunda parte do provérbio ilustra a experiência desastrosa do primeiro casamento. O escudeiro Brás da Mata corresponde ao cavalo animal nobre que a derruba. Gente, a letra A aqui nessa quinta questão está marcada como correta, mas ela não está correta, porque é para marcar que não corresponde ao provérbio. E a segunda parte representa o Brás da Mata. Aliás, a segunda parte que diz assim: mas quero um asno que me carregue, que um cavalo que me derrube. A segunda parte do provérbio ilustra a experiência desastrosa do primeiro casamento. O primeiro casamento foi com Brás Cubas, Brás da Mata, Brás Cubas, perdão, Brás da Mata. Então, ele é o cavalo que derruba a Inês. Então, tá certo. O escudeiro Brás da Mata corresponde ao cavalo, animal nobre que a derruba. É o que está dizendo na letra A.
A letra C diz assim: o segundo casamento exemplifica o primeiro termo, asno que o carrega. Certa resposta. O asno corresponde ao Pero Marx, primeiro pretendente e segundo marido de Inês. Não. Exatamente, essa resposta, essa afirmativa está correta, porque ele é o asno que foi trocado pelo Brás da Mata. Cavalo e asno identificam a mesma personagem em diferentes momentos de sua vida conjugal. Essa é a resposta que está correta. A afirmativa está errada, mas é a resposta que a gente vai marcar. Não a letra A, mas a letra E. Porque o cavalo representa o Brás da Mata. E o asno representa o Pero Marx. Tá, gente? Então, letra E que é a afirmativa a ser marcada. Outra questãozinha da PUC. Enquanto as caravelas cruzavam os mares obedecendo a cálculos precisos, multidões se deliciavam na corte com espetáculos de Gil Vicente, onde se abria espaço às práticas cotidianas do povo comum, eivadas de magismo e de maravilhoso. Os processos quinhentistas da Inquisição atestam como era corriqueiro o recurso a filtros e poções mágicas e difundia a crença nos poderes extraordinários do demônio. É um texto de Laura de Melo Souza, que está no livro Inferno Atlântico. O texto caracteriza a época da expansão marítima europeia, séculos XV e XVI, e destaca a convivência entre o pensamento racionalista e diversas formas de crenças no caráter maravilhoso do mundo, ok? Então tá, vou trabalhar com vocês agora aqui um slide, só para que vocês possam ir me acompanhando, para eu resumir aqui com vocês o capítulo do classicismo que vocês possam acompanhar aí através do livro de vocês, tá bom? Só um minutinho. Aqui. Ok, pessoal. O classicismo ele tem sua origem em Portugal no ano de 1527, com a chegada de Sá de Miranda da Itália, mais precisamente de Florença. Vocês lembram que eu falei que essa viagem de Sá de Miranda era uma viagem importante porque era uma espécie de estudo de campo. Como não havia pesquisa através da internet, para conhecer sobre os acontecimentos, as novidades, o que havia de mais novo no mundo da arte, era preciso ir até esse local. E o berço cultural era a Itália. Então, ele precisava viajar até lá. A chegada de Sá de Miranda da Itália foi um marco, porque ele era alguém de relevância na sociedade, principalmente no meio cultural e artístico, e estava sendo muito aguardado, porque estava todo mundo muito ansioso para saber as novidades na arte, né? O que ele ia trazer, o que estava em moda em relação à pintura, à música, à arquitetura. Então, essa chegada dele é bastante importante e marca o início do classicismo em Portugal. A arte do Renascimento e suas ideias baseiam-se no humanismo. Esse humanismo é um movimento cultural em oposição à cultura medieval. Nascia o ideal renascentista. O que é o ideal renascentista? É quando eu tenho um homem que agora ele é corajoso o suficiente para enfrentar os riscos para acumular riquezas e inteligente para exercer uma profissão, que tinha amor pela política e gosto pelas artes. Era um homem perfeito, né? Então esse é o ideal do homem renascentista, com todas essas características. O final do humanismo, do classicismo, se dá no ano de 1580, quando o rei da Espanha domina totalmente Portugal. É um momento que é conhecido como União Ibérica, e é válido falar também que neste mesmo ano acontece a morte de Camões, que na verdade morre em condições calamidosas, né? Não com grande reconhecimento como ele tem hoje. O contexto histórico trata de um período em que surge essa escola no século XV, na Itália. O que havia? Uma grande conscientização do valor do homem. Houve aí também outros fatores que merecem destaque, como, por exemplo, o ciclo das grandes navegações. Como consequência do ciclo das grandes navegações, gente, aconteceu a aproximação com o Novo Mundo. Novos lugares foram descobertos e surgiram oportunidades relacionadas à extração de metais preciosos.
Nesse momento acontece aí o que a gente pode chamar de uma verdadeira revolução comercial. Uma consequência dessa exploração foi o aumento do poder econômico e político da burguesia e também de um conhecimento, né? Disseminou esse conhecimento da burguesia. Descobriu-se também obras literárias da antiga civilização greco-romana e sua tradução para línguas modernas, como o francês, por exemplo. Um outro acontecimento bastante relevante para a literatura foi a descoberta da imprensa por Gutenberg, e isso facilita a disseminação da literatura no mundo todo. E outro fator relevante é o surgimento de vários artistas que se perpetuaram. A gente pode citar, por exemplo, nas artes plásticas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, e Rabelais, Cervantes e Shakespeare na literatura. Em relação às características, nós podemos destacar aspectos formais e valorização da cultura greco-latina. Em relação aos aspectos formais, o que a gente tem? A utilização da medida nova. O que é a medida nova? São os versos em decassílabos, em detrimento à medida velha, que eram todos em redondilha, maior ou menor, ou seja, eram versos que antes eram escritos em 5 ou 7 sílabas métricas e agora passam a ser escritos em 10 sílabas métricas. Os tipos de poemas mais usados nesse período foram o soneto. Eu chamo soneto todo o texto que tem 14 versos. Esses versos são divididos em 4 estrofes. As duas primeiras têm 4 versos e as duas últimas têm 3 versos, o que a gente chama de 2 quartetos e 2 tercetos. E a epopeia, que é um tipo de texto de poesia em prosa que a gente vai trabalhar logo mais à frente, quando estiver trabalhando o Camões épico. Temos a valorização da cultura greco-latina. O poeta clássico ele tem como base a cultura dos gregos e dos latinos, porque essas culturas eram antropocêntricas, ou seja, elas tinham o homem como centro de tudo. O próprio filósofo Protágoras de Abdera traduziu a importância que se dava ao homem naquela época quando ele escreveu que o homem é a medida de todas as coisas. Um outro aspecto fundamental dessa cultura, dessa influência na cultura, é a influência de suas mitologias. Todos os deuses e mitos renascem nessa corrente, como está bem exemplificado na obra de Camões, Os Lusíadas. E sobre Camões, a gente vai falar um pouco sobre a sua biografia, que é muito extensa. Por exemplo, ele nasce por volta do ano de 1524 ou 1525. Há um problema na cronologia exata sobre isso. Ele foi provavelmente estudante da Universidade de Coimbra. Vejam que há uma incógnita na biografia de Camões, né? Provavelmente nasce em 1524 ou 1525, provavelmente estudou na Universidade de Coimbra. Ele serviu como militar e num combate ele acaba perdendo o olho direito. No ano de 1553, foi exilado por ter agredido um oficial do rei e permaneceu no exílio entre Ásia e África por 17 anos. Voltou a Portugal somente em 1570 e em 1572 publicou sua obra mais famosa, que é Os Lusíadas, e morreu em 1580 em completa miséria e enterrado como um indigente. E nós temos um Camões que trabalhou duas características, dois tipos de trabalho. A gente tem o trabalho dele lírico e o trabalho épico. No trabalho lírico, que a gente tem é uma mistura de tendências. Uma hora ele trabalha com a poesia tradicional, uma outra hora com a poesia da Renascença. É o que a gente chama de uma verdadeira síntese entre a velha e a nova escola. O tema principal de Camões na poesia lírica é o desconcerto do mundo e o amor. O desconcerto do mundo é em relação ao desajuste que há entre os valores humanos e a realidade, criando assim em seus textos uma visão de mundo problemático e contraditório. É o jogo de conceito, né, das ideias opostas, o que a gente estuda lá no Barroco como conceptismo. Tem o cultismo, o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias, que vem a ser uma característica bem típica do Camões lírico. Em relação ao amor, o que a gente vê é o neoplatonismo, que é a peça-chave, ou seja, a busca pelo mundo ideal, o mundo das essências, dos valores absolutos. Ele faz uma outra síntese aqui, uma síntese entre o mundo ideal e o mundo possível. O tema amor ele foi expresso em vários textos, inclusive a gente consegue acompanhar, perceber isso em compositores brasileiros como Renato Russo, que trabalhou a técnica da intertextualidade, como, por exemplo, a música Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens
e falasse a língua dos anjos. E daí ele faz uma intertextualidade também com a passagem bíblica que está lá num dos livros bíblicos, se eu não me engano, em Crônicas. No Camões épico, a gente tem um estudo um pouco maior, mais extenso, porque no poema épico, no Camões épico, a gente tem um gênero que foi produzido uma das mais importantes obras literárias da literatura portuguesa, que é comparado a dois clássicos de Homero, Ilíada e Odisseia, e a Eneida de Virgílio. E o que é um poema épico? Como é que eu classifico? Quais são essas características que diz que esse poema é épico? A primeira característica é a presença de um herói, que represente um povo. Na obra de Camões, o herói é o navegador Vasco da Gama, que é a figura representativa das virtudes do próprio povo português. E a gente vê aí, mais uma vez, a questão da valorização do homem. Uma outra característica em relação à estrutura. Para um poema ser épico, ele tem que seguir essa estrutura fixa de 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. E a gente vai entender o que significa cada uma dessas partes. Por exemplo, a proposição no livro Os Lusíadas vai da estrofe 1 a 3 do primeiro canto. Lá a gente tem a apresentação do tema, de sua razão de ser e dos heróis, que é o próprio povo português representado aí por Vasco da Gama. A invocação vai das estrofes 4 e 5 do canto 1 ainda, e é o momento da invocação às divindades, né, para que ele se inspire e essa divindade ajude a ele fazer uma narração fidedigna. E é o momento em que ele invoca as ninfas do rio Tejo, que são as Tágides. A dedicatória vai da estrofe 6 a 19 do canto 1, e ele dedica o poema a alguém muito importante. Na verdade, todos os textos épicos têm que ser dedicados a alguém muito importante, no caso que Camões escolhe a figura do rei Dom Sebastião. A narração vai da estrofe 19 a 44, já do canto 10. Narra-se a própria história da viagem de Vasco da Gama às Índias. Na verdade, a história ela não começa lá da partida dos navios na costa, é uma história que começa do meio da viagem, momento em que os deuses estão decidindo o futuro das navegações. E essa técnica do começo pelo meio da aventura chama-se in media res. Tem um nomezinho específico para esse tipo de narração que não começa do começo, mas do meio da história. E temos o epílogo, que vai das estrofes 145 a 156 do canto 10, que é o fechamento da obra. Nesse fechamento da obra, a gente tem a exposição da opinião de Camões em relação à viagem. E o que a gente vê é uma desilusão em relação a Portugal, quando ele faz esse fechamento. Nós temos nessa obra dois narradores. Uma hora é a obra narrada por Camões, que vai dos cantos 1, 2 e 3, e uma outra hora por Vasco da Gama, dos versos das estrofes 3 a 5, e dos 5 ao 10 Camões novamente. Então, o que a gente tem aqui? O que se narra? Por exemplo, sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias, sobre as aventuras, os conflitos entre uma série de episódios. E esses episódios são divididos em 10 cantos, e é interessante a gente identificar o que acontece em cada canto. Por exemplo, no canto 1, a gente tem a proposição, a invocação e a dedicatória, e o início da narração. Ainda nesse momento, a gente vê aqui o concílio dos deuses através dos conflitos entre Baco e Vênus. O que acontece é que Baco não quer que Portugal seja bem sucedido e Vênus quer exatamente o contrário. Então, Baco fica tentando sabotar o tempo todo e Vênus fica ajeitando a situação. O canto 2 narra-se a viagem de Moçamba a Melinde. Baco tenta sabotar diversas vezes a viagem, mas Vênus interfere. E em Melinde são muito bem recebidos pelo povo e pelo rei, que pede a Vasco da Gama que conte a história de Portugal. É o que vai acontecer no canto 3. Vasco da Gama narra a história de Portugal desde sua formação até a Revolução de Aves, e é onde a gente vê o episódio da Inês de Castro, um dos episódios mais lindos da história da literatura portuguesa, que conta a história de Inês, que foi amante do filho do rei Dom Afonso IV, e foi assassinada pelos nobres do palácio que não a queriam como rainha. Essa história é até conhecida como aquela que foi rainha depois de morta, porque após a morte do pai, o
o amante, né, o filho dele, acaba pegando de volta o corpo da amada para si, fazendo uma cerimônia de coroação, em que todos os nobres são obrigados a beijar sua mão e saudá-la como rainha. Uma história linda. No canto 4, o que a gente tem? Continua a narração da história de Portugal, agora desde a Revolução de Aves ao governo de Dom Manuel. É o momento em que temos um dos mais importantes episódios, não o mais belo como o da Inês, mas um dos mais importantes episódios, que é o episódio do Velho do Restelo, que é um velho que está na praia e ele critica as navegações, porque a burguesia sai em busca de mais riquezas e deixa o povo de lado. Aqui a gente tem a representação agora do povo e não mais a representação da aristocracia, como vinha acontecendo durante todos os outros cantos. No canto 5, a gente tem a narração ao rei de Melinde, das dificuldades que passaram, como, por exemplo, a doença do escorbuto, que é uma doença que acontece por falta de vitamina. O herói aqui narra a passagem pelo canal de Moçambique, o episódio do gigante de Adamastor. No canto 6, nós temos a narração de Camões, onde os portugueses partem de Melinde a Calicut e são bem-sucedidos, mas enfrentam várias tempestades que foram provocadas por Baco. No canto 7, nós temos a descrição da Índia e o contato dos portugueses com os mouros. No canto 8, Camões fala do comércio e o contato difícil com os mouros. No canto 9, a antecipação da viagem de volta, porque eles sentem que estão correndo risco e fazem uma parada na Ilha dos Amores. Lá eles são bem tratados pelas ninfas. Vasco da Gama recebe o amor de Tétis, demonstrando aí a superioridade dos portugueses em relação aos deuses, já que Tétis nega-se ao gigante de Adamastor, causando uma certa rixazinha. E no canto 10, o que a gente tem é a descrição da Ilha dos Amores. E o epílogo, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem. Façam o exercício do praticando. Um abraço e até a próxima aula.